Vamos iniciar, né? Tá? Vamos iniciar. Obrigada pela presença de todos. É um sábado com muita chuva. Né? Teve palestrantes que não poderiam estar aqui presente hoje, mas para alguns eu pedi para gravar a mensagem ao evento. Tá? O projeto Descobrindo o Japão completou 5 anos ano passado e mais de 560 alunos que participaram através do disciplina eletiva das escolas. E tem somado muito o comportamento dos alunos dia a dia e também, né, mesmo que, né, na época da pandemia, que muitas pessoas entraram na depressão, alunos também, e justamente o projeto iniciou na plena pandemia em 2021. Né? Foram 14 workshops online, materiais de arte foram entregues na Secretaria da Educação. E os pais iam buscar, para que eles possam, né, realizar o workshop de hiragana e também o workshop de origami e também da pipa. Né? Bom, pelo menos, né, já chegamos este ano, já com 6 anos, né? Tá? E nós temos, né, hoje, já desde o início, a Koirabi Jaika, presidente da Venâncio, né, que tem acompanhado também, ela também da área de educação, né? Tá? E a dona Teruko Kamitsuji também, desde o início, tem colaborado também, ensinando a canção infantil aos alunos, formando um coral. Né? E, bom, eu gostaria de agora, né, Sachiko-san, presidente da Oema Kenjinkai, que cedeu para nós o espaço de hoje, tá? Agradeço de coração, tá? Então eu gostaria que Sachiko-san comentasse sobre o projeto. E também dar uma crítica. Eu sou baixinha aqui, não sei, tá bom. Então, sejam bem-vindos, né? Todo mundo. Eu sabia um pouquinho, ouvi falar desse projeto, mas na verdade eu não conhecia a Emi Mai-san assim, pessoalmente, né? Aí só no primeiro papo, assim, né, no telefonema, a gente já se entrosou bastante, né? E acho super bacana um projeto desse tipo, né? E como ela nasceu, como foi idealizado pela emissão, né? Então, esse amor, assim, tipo um gás, assim, né? Pelo país que acolheu tão bem, isso eu acho super bonito, né? Então, eu também, a Mori Kenjinkai, na verdade, assim, ela surgiu, né, dos imigrantes, tentando aquela ajuda mútua do pessoal, pioneiros, chegaram aqui, não tinha nem como, né, saber das coisas, então começou assim. No caso da Mori Kenjinkai, começou na loja que meu pai tinha perto do mercado. Ele tinha uma loja de secos e molhados e começaram a juntar as pessoas que iam para o mercado, né? E aí nasceu a sementinha para formar uma associação. E conseguimos, né? Quer dizer, meu pai, né, na verdade, em 1954, no ano do centenário, fundar a Associação Amor e Kendi no Brasil. Então, 2024, a gente fez 70 anos de existência. Agora, nesse prédio aqui, estamos desde 1979, quando foi feita a festa dos 25 anos, tá? Só uma coisinha,
que eu acho assim. A província de Aomori, ela fica na pontinha do Japão, assim, atravessando da Hokkaido, a ilha de Hokkaido, né? E a província da maçã, ela é a maior produtora de maçã do Japão, tá? O que aconteceu? No ano de 1970, quando foi assinado a cooperação, né, entre Brasil e Japão pela JICA, aí meu pai é da cidade de Kuroishi. Kuroishi, lá em Aomori, é onde tem o maior centro experimental de maçã do Japão. Então, meu pai queria trazer o quê? Maçã aqui para o Brasil. Então, vou resumir só rapidinho por que nós temos a maçã Fuji aqui no Brasil. Com essa cooperação da JICA, meu pai entrou em entendimento para poder trazer um especialista de maçã, um hakase, considerado o papa da maçã lá do Japão. Aí veio o Shirozawa Sensei, veio aqui para escolher um lugar, né? Escolher aonde poderia ser. Aí ele percorreu e chegou nas serras catarinenses, porque lá já tinha uns resquícios de maçã, tinha sementinhas lá vindo da Alemanha, mas era maçã muito feia lá. Aí nessa serra catarinense, ele encontrou o local ideal, que é São Joaquim, onde hoje tem a maior produção de maçã do Brasil, tá? E, como se diz, todo o festival do Japão, a gente traz a maçã Fuji, é o que vingou, né? É o que é mais apreciado pelos brasileiros, tá? Como se diz, nós somos a província da maçã Fuji, né? Fica bem facinho, né? Então, eu quero dar parabéns, né, para vocês, e agora que estou conhecendo esse projeto, que seja um apoio que podemos sempre dar para vocês, e na medida do possível, tudo que precisar, a Working está às ordens, tá? Muito obrigado, parabéns a todos vocês, voluntários, sejam bem-vindos, tá? Obrigado. Então, vamos também o Gilmar, tá? Muito obrigada pela presença, também colabora com o projeto desde o início, 2021, levando alegria aos alunos sobre a filosofia Ikigai, tá? Agradecemos, né? E temos a presença do William Goya, presidente da JC Brasil-Japão, também tem colaborado com o oratório das escolas. A Michela também colaborou também sobre a aula de oratório nas escolas, né? O Celso Saito também colaborou também, né, ensinando, né, como a gente pode, né, superar as dificuldades. Então nós temos, eu gostaria de entregar, né, a Rebeca, o que está também, tá? E a Kemi-san também, né, desde o início, tem colaborado, a Regina-san e a Hiromi-san, né, também da Amore, ensinar como se vestir o kimono, o yukata, e Regina-san também para poder superar, né. E a Rebeca-san, ela representou o Brasil no show de mulheres, e o sai da JICA, né, colabora com o bom. Uma estratégia, né? A vida é muito importante. Então, eu gostaria de, assim, começar
com Akira Inomiya. Ele não está aqui porque ele é da Goiânia, mas ele veio da Goiânia, adorou o projeto e deu uma palestra no julho de 2025. Tá? Eu pedi para ele gravar uma mensagem, vamos ouvir. Akira Inomiya Júnior, sou advogado, empresário. Estou aqui hoje para reconhecer e agradecer ao projeto Descobrindo o Japão. Este projeto, criado e coordenado pela nossa querida amiga Imai-san, tem a missão de levar para alunos de escolas públicas de São Paulo lições da cultura japonesa. Eu tive a oportunidade, em 2025, de participar desse projeto como palestrante voluntário. Uma experiência extraordinária. Eu fiquei muito feliz e honrado ao receber o convite para participar da homenagem aos palestrantes voluntários, mas infelizmente por questões de trabalho não pude estar presente neste momento. Mas registro aqui a minha gratidão e reitero que estou à disposição para continuar contribuindo para o projeto Descobrindo o Japão. Por fim, gostaria de enviar meu fraterno abraço à nossa querida amiga Imai-san e parabenizá-la por essa iniciativa que impacta tantas vidas de forma tão positiva. Continue contando comigo e, mais uma vez, gratidão pela lembrança, pela amizade e pelo reconhecimento. Gratidão. Obrigado. Bom, agora vou entregar o certificado da palestrante presente, Celso Toshio Sato. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, né, poder contribuir, porque eu acredito muito que o caminho para o desenvolvimento de uma nação é a educação. Fazer parte, né, mesmo que parcialmente, do projeto é um privilégio. Parabéns, Missão, pelo trabalho. Muito obrigada. E esse aqui? Tá bom? Muito obrigada. Eu penso para Nancy, presidente da JICA, que ela dá todo apoio para recebimento de doações monetárias, porque as coisas têm que ser bem transparentes, não tem entrar com minha conta particular, tá? Eu agradeço muito todo esse apoio, né, Nancy? Tá? Então, por favor. Bom dia a todos. Fazendo um pouquinho, retornando essa retrospectiva, né, quando há 5 anos atrás, 5 anos e meio, a EMI me procurou. Eu não era ainda a presidente da ABJAI, que era o Flávio Nacaoca, e a EMI trouxe uma proposta que eu, como educadora, não podia deixar de abraçar. E aí falei com o Flávio na época, falei, Flávio, vamos topar entrar. Eu assumo essa empreitada de ficar responsável por essa conexão, mas eu acho importante para a Associação de Bolsistas ter um projeto com esse objetivo, né? De trazer a cultura japonesa, o conhecimento da cultura para crianças de escola pública aqui da cidade de São Paulo. E, para nossa surpresa, o projeto evoluiu, passou por um período muito difícil que foi a pandemia, e durante a pandemia os nossos voluntários fizeram as suas aulas online e as crianças participaram. Descobrimos vários talentos nesse processo, né? Das crianças e também dos voluntários que se abdicaram às vezes do seu tempo de vida pessoal para estar junto no projeto. E hoje a gente já tem muita gente envolvida. Esse projeto é conhecido porque os nossos, a ABJAI também vem divulgando em todos os lugares que ela vai, inclusive agora dia 27 e 28 eu estive em Brasília, na JICA,
Brasília e também na embaixada, junto ao embaixador, e levei, apresentei dentro dos projetos que a Abjaica faz, também apresentei o projeto do Japão como um parceiro, né? E o nosso livro, aqui você pode fazer um livro para mim, por favor? O nosso livro, não sei se todo mundo conhece, em 2024 a gente fez 40 anos, e aí nós editamos um livro que foi feito com muito carinho, muita dedicação dos nossos bolsistas da comissão de edição do livro, né? E ele cita, tem mais ou menos 88 depoimentos de bolsistas com suas experiências, tanto durante a Bolsa do Japão, quanto no seu retorno, o que eles trouxeram como missão da sua Bolsa para aplicar na sociedade brasileira. Então, o livro acaba sendo um retrato desse trabalho que a Abjaica tem feito em relação ao retorno dos bolsistas para o Brasil e o que eles podem trazer de contribuição. E um dos projetos que está aqui no livro é o projeto sobre o Japão, onde a gente conta um pouco dessa história. Até cita aqui o calendário, a forma como a EMI realizou o projeto, fazer um calendário com as datas que os voluntários iriam estar indo às escolas, né? E retrata um pouco, lógico que a gente não pôde colocar tudo que a EMI realiza, que é muito grande, mas a gente deixou aqui registrado um legado histórico do projeto, e aonde a gente está, a gente tem levado um pouco dessa história do projeto aqui. Então, eu vou aproveitar esse momento para agradecer principalmente a anfitriã de hoje, a senhora presidente Mamori, por ter nos cedido esse espaço que acho que quase 5 anos atrás a gente fez aqui, também uma confraternização dos voluntários, e hoje estamos aqui de novo. Então, é uma honra muito grande e agradecer muito por esse espaço lindo que você nos cedeu para hoje. Agradecer a todos os voluntários e vamos continuar à disposição, enquanto associação, para fazer aquilo que a gente, tanto na parte financeira, né, para vocês entenderem, quando a EMI recebe doação, o doador, né, ele não pode depositar na conta dela, no CPF dela. Então, ele faz a doação no CNPJ. Então, a gente cedeu a conta da Abjaica e temos uma conta separada para o projeto para que ela possa ter uma verba disponível para usar e custear, né, as suas despesas. Então, é isso. Então, eu queria entregar para você, por favor, um presente da Abjaica. Mais uma vez, obrigada a todos os presentes também. Muito obrigada, Nancy. Agora, vou chamar a senhora Teruko Tamitsuji, vice-presidente do Bunkyo, sempre, né, traz muita alegria para crianças. Tá? Muito obrigada pela toda a dedicação. Vamos trabalhar. Primeiramente, eu gostaria de dizer bom dia a todos, né? E o que eu gostei, quando eu cheguei, nós temos aquele espírito, né? Todo mundo ajuda, todo mundo faz, põe a mão na massa. Não fica sentado bonitinho, esperando o evento acontecer. Então, isso é muito bom, são valores que os nossos pais, avós, né? No caso, meus pais, passaram para nós, para a família. E quando a EMI, olha que interessante, eu sou também educadora, a minha formação eu sou professora de português e francês. E eu entrava falando em francês e saía falando em francês. Então, uma língua a gente aprende realmente falando. E agora a EMI está fazendo curso de japonês e eu estou fazendo curso com ela, que está sendo muito bom. Começamos a primeira aula, faremos a segunda. E assim por diante. O gostoso é aquela pergunta didática. Uma história interessante. Quando a EMI veio falar comigo, isso antes do projeto acontecer, sobre o projeto, eu falei, vamos fazer. Como eu sou da área da educação, eu falei, e como disse
o antecessor, né, falando que a educação é que transforma. Então, realmente, essa nossa contribuição para com a educação, para com a escola pública, é muito importante. Porque atrás desse aluno tem a família, tem os parentes. Então, indiretamente, a gente está influenciando, está modificando os valores dessa criança que está aí participando do nosso projeto. Eu canto desde os 8 anos, então eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, que oficina que eu vou ministrar. Aí eu pensei, eu já sei, eu vou ensinar a diferença entre a língua tonal e atonal, porque o japonês é atonal. Então, leva alguma informação para as crianças e também eu procuro fazer com que as crianças cantem e mostrem a entonação, né, de como é que deve fazer. Eu sou tão alta, né? Assunte. Eu fico escondida. E olha, gente, está sendo um sucesso. As crianças cantam e fazem gesto, eu procuro passar o vocabulário. Então, para mim, está sendo um aprendizado muito bom. Olha, vale a pena. A música, quem canta seus males espanta, né? E eu vejo assim, aquela alegria estampada na carinha de cada uma, e realmente vale a pena. O nosso voluntariado. Então, muito obrigada. E parabéns a todos que são voluntários nesse projeto, né? E aí tem um trabalho tremendo. E eu acompanho e a gente tem que estar junto. Muito obrigada. Então, Agora, vou entregar o certificado para Rafael Dilmar. Bom dia a todos e todas. Então, gostaria aqui de agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade de poder falar sobre Ikigai, parabenizar aqui a Emi, que coordena todo esse projeto por vários anos, e quando ela me convidou, foi bem interessante. Eu também sou da área da educação, eu também sou professor universitário aqui no Brasil e também lá na Bolívia. E também tenho a parte da mentoria que eu falo sobre Ikigai, Então a gente trabalha isso, empreendedor, empresário, a gente trabalha muito com a parte do Ikigai. E aí quando eu vou falar para crianças, como a gente tem muito lá na JCI, aqui o nosso presidente, o Goya, a gente tem um projeto oratório nas escolas e a gente trabalha com vários projetos voltados à questão da educação. Eu topei na hora, porque realmente é muito importante a gente poder construir aí o futuro do nosso país, da nossa cidade, do nosso país. E é muito legal, a gente vê os jovens, inclusive eles têm uma disciplina que é o projeto de vida. E aí sempre eles acabam conectando todos os conhecimentos, não só dessa palestra de Ikigai, mas de tudo que tem no projeto, eles incorporam nessa disciplina. Então, mais uma vez, gostaria aqui de parabenizar todo mundo, todos nós aqui, a nossa grande equipe, que somos coordenados aqui pela Emi. Então, Emi, obrigado pela confiança. Obrigado aí pelo carinho, parabéns por todo esse projeto, e obrigado por confiar em todo mundo aqui, e nos liderar nessa missão. Então, obrigado a todos e parabéns. Ai, obrigado. Aqui tá bom. Aqui
está presente a mestre Tabita Takayama, e eu gostaria de apresentar o trabalho que ela tem ensinado sobre o Kendo, espírito de samurai, conceito de samurai, ser honesto, ter moral, e ter a garra e tenha resiliência. É muito importante, tá? Então vou apresentar aqui o último workshop.
dia a todos. Bom dia. Ohayou gozaimasu. Kyou wa desu ne, eu sou japonesa mesmo, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, em 2012, então hoje, 14 anos, né? Nossa, bem rapidinho. Mas é só começar com minha filha e sempre falar japonês, né? Então, português, mais ou menos, desculpa. Mas hoje, essa aqui, o projeto, eu descobri no Japão e eu ensino alunos de crianças coisa de kimono, de cultura japonesa, né? É um objeto que para criança, que para interessante, precisa para interessante de cultura japonesa, e kimono e almoço. Porque eu sou vice-presidente de almoço Kenjikai do Brasil. E agora, hoje, o presidente conjunto, mas importante, né? Porque eu, na sociedade de almoço, muito longe, e ninguém não sabe, né? Todo mundo brasileiro sabe Tóquio, Osaka, Kyoto, e Okinawa e Hokkaido. E Aomori é difícil de passear, né? E tem inverno, muitas neve, mas história, e tem bastante, e bastante coisa, e coisa muito bonita. Então, eu ensino crianças e coisa de amor também, né? E hoje a gente precisa que para pessoas também que para por favor, interessante para alunos. Onegaishimasu, por favor, obrigada. Agora, gostaria de entregar o certificado para a Michela e a Eco Lacio. Vou tirar, mais fácil. Bom dia a todos. Agradeço muito a Emi pelo convite na ocasião. Eu era membro da JCI, eu fui representando a JCI. Eu sou professora, sou pedagoga, licenciada em letras, hoje eu dou aula de inglês. E na época eu trabalhava também com adolescentes. Foi uma experiência muito divertida. Eu vi um interesse enorme numa coisa que eu sempre me interessei. Eu achei que eles não fossem gostar tanto, mas eu vi um interesse muito grande, eu vi um uso prático para eles na questão da oratória, e eu parabenizo a Emi pela iniciativa, pelo projeto, e parabenizo vocês pelo trabalho de vocês também. Muito obrigada, Emi, como sempre comigo. Obrigada.
entregar o certificado para Rebeca Ilhau. Muito obrigada pela apresentação. Bom dia a todos. Não esperava ter que falar, mas gostaria de agradecer a Amy pelo convite, por poder ensinar choro para as crianças. Elas adoram jogos, então, assim, ensinar etiqueta, as regras do jogo, então elas estarem conhecendo mais sobre joguinho é muito gratificante. Muito obrigada a todos. E isso. Agora vamos entregar para Kátia, Akemi e o Timur. Bom dia a todos. Agradecer imensamente pela oportunidade de estar nesse projeto tão significativo para nós, voluntários, e para a sociedade, comunidade Nikkei. Na verdade, minha história começou no Koshukai, no seminário preparatório para futuros bolsistas estagiários no Japão, que é organizado pela SEDEX, a Associação Brasileira de Ex-Bolsistas no Japão, em 2005. E em 2005 fui para Kagoshima, na Universidade de Kagoshima, na área de educação língua inglesa, e fiz a pesquisa na área de multiculturalismo, que percebi que lá em Kagoshima não tinham muitos estrangeiros e não tinha muita oportunidade dessa troca cultural. Então eu utilizei esse tema para poder explorar e levar conhecimento também, porque o que acontece? Quando a gente vai de bolsista, a gente vai sugar conhecimento, na verdade, e eu falei, nossa, o que a gente pode fazer para levar também? Então, como professora, educadora brasileira, levei essa questão da educação, que o professor não é o detentor do conhecimento, mas ele é quem proporciona o ambiente para o aprendizado. Percebia que na Universidade de Kagoshima os alunos dormiam. Né? Por quê? Porque não tinha uma interação, os alunos não tinham voz. E daí, quando eu tive a oportunidade de ser professora brasileira na Universidade de Kagoshima, na área de educação, eu proporcionei esse ambiente interativo, das pessoas conversarem entre eles. Entreviste seu colega de sala. Qual a sua comida preferida? Tudo em inglês, né? Que a professora de língua inglesa. A sua música preferida? O que você gosta? O seu hobby? E daí tirou aquela interação, os alunos mal se falavam, não é verdade? E aquilo virou, nossa, quero estudar no Brasil. Né? Então, eu acho que o que eu queria falar também é que tive a oportunidade, assim como a missão faz um trabalho aqui de divulgar o Japão nas escolas públicas, fui convidada para falar sobre o nosso Brasil, workshops sobre o Brasil em escolas públicas e particulares, desde a educação infantil até o ensino médio. E foi assim incrível, porque eu falava o nosso lado positivo, o que o Brasil tem de bom para oferecer. E eles ficaram encantados com a história da comunidade Nikkei. Quando eles souberam que nós comemos shirogohan, misoshiro, nossa, as crianças ficaram encantadas em missão. E os professores e os educadores me agradeciam. Por quê? Porque eles estavam se alimentando de sanduíches, sabe?
dessa força que nós temos em manter a cultura que lá está se perdendo a cada dia que se passa. E, falando de JCI, em 2019 pude ser diretora de Relações Públicas na gestão da Patrícia Murakami. 21 anos sou voluntária da Associação Cultural Kagoshima no Brasil, assumindo o cargo de diretora de Planejamento, vice-presidência, e o voluntariado faz parte da minha vida. Todo mundo fala, mas você tem filho, você é casada, como que você faz isso? Você deixa de lado? Não, eu vou, faço um trabalho coletivo, voluntário e volto para casa feliz. Então, eu tenho esse apoio da família porque eu vou, mas eu volto muito feliz. E isso transforma, como a Emi-san falou, a educação ela é muito importante. Assim como a Teruko-san, como a Nancy-san, sou formada professora, língua inglesa e língua portuguesa, e eu estava vendo uma forma de eu voltar para a educação. E, graças ao convite da Emi-san, me sinto realizada nessa parte também. Em 2007, fui presidente da Associação Brasileira de Ex-Bolsistas no Japão, e tudo isso é uma forma de agradecer todo o carinho que eu recebi no Japão. E poder falar do Japão no seu projeto, Emi-san, é uma forma de eu estar lá, de sentir tudo que eu senti no ano de 2005, Então, para mim é muito emocionante, porque é um trabalho inverso que eu estou fazendo agora. Lá eu falava do Brasil, e aqui eu falo da experiência, do carinho que eu recebi. Minha carreira é mais de 20 anos na área de eventos, em hotelaria 18 anos, mas o que eu entendi? Que a hotelaria também entra na questão educacional. Por quê? Porque ela transforma a realidade que ele vive em casa, ele tem que proporcionar uma experiência que ele não vive na casa dele, não é verdade? Então, por isso também, quando tive a oportunidade de trabalhar numa rede hoteleira que tem como presidente a senhora Chiro Paoki, eu fiquei também muito agradecida e me enxerguei uma forma de agradecer e retribuir tudo que eu recebi lá no Japão, recebendo esse japonês com o nosso motenagem brasileiro, não é verdade? Então, desculpa, falei demais, Emi-san, mas é porque tem muito significado essa questão do Brasil, Japão, Japão, Brasil. Eu acho incrível esse trabalho que a senhora está fazendo, é inédito, eu nunca vi, não é verdade? Levar o Japão para dentro de uma sala de aula, algo incrível. Tem crianças sonhando, não é verdade? E viajar para o Japão, estudar para o Japão, estagiar no Japão, graças ao seu projeto. Parabéns, agradeço muito pela oportunidade. Obrigada a todos. A Hiromi-san, olha só, ela é japonesa, falando da cultura japonesa aos brasileiros. Eu sou brasileira e estava falando da minha cultura aos japoneses. Então eu entendo também seu sentimento, viu, Hiromi-san? Porque deve ser muito emocionante falar do seu país, não é verdade? Que você escolheu para morar, não é verdade? Quando você falou 14 anos, passou um filme, porque eu conheci a Irene quando ela chegou. Hoje ela é empreende no Brasil. Então, assim, é muito emocionante a gente ver esse carinho, que ela tem pelo Brasil também. Imagina os desafios que ela não passou, de idioma, tudo. A Emi-san também tem que falar depois, mas ela também veio com 18 anos sem falar nada em português. 15, não é? Nossa, muito obrigada pela história de vocês, inspiradoras também, de todos nós, cada um aí na sua expertise, assim, aí eu fico emocionada. Falando, a gente aprende muito, não é verdade? Porque todo mundo aqui está fazendo de coração. O Doyo, da Teruko-san, nossa, lembrei da minha avó, da minha obate, até quero ser um dia voluntária dela para ensinar minhas filhas também a cantar essas músicas, que vai se perdendo, Os Keijikai, se tivesse esse workshop de música para as crianças, eu acho que seria incrível, entendeu? Aomori, Kagoshima, Fukuoka, que é uma forma de plantar uma semente que daqui a pouco são eles que estarão aqui conosco, E a gente vai estar já de bengala, mas também, Tá bom, então, obrigada, gente, com licença.
agradecimento para Regina Yamada. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a ele de ter me chamado também para fazer uma palestra ali, né? Porque eu mexo, bom, primeiro eu sou membro da JICA, né? Ex-bolsista da JICA, e estou como diretora também no Okinawa Tenjinkai, aqui da Liberdade. E para mim esse voluntariado faz muito sentido, né? Também, que nem ela falou, né? Falei, puxa, quanto tempo que eu sou voluntária, né? E isso, por mais que a gente tente fugir, a gente não consegue. Parece um bichinho que picou a gente precisa servir a alguém, a algumas pessoas, né? Isso é muito gostoso. E dentro do projeto Descobrindo o Japão, liga com o meu, porque o meu projeto é Musubi, reconexão com as raízes, né? E quando a gente sabe da onde a gente tudo faz sentido também, né? Então, se a gente é de Aomori, se a gente é de Kumamoto, se a gente é de Okinawa, e a gente descobre como é o país, como que é a cidade, quais as características, o que eles faziam, o que eles plantavam, o que eles produziam, tudo isso a gente traz dentro da gente, né? Está vivo dentro da gente. Por isso que eu gosto de cantar esse tipo de música, por isso que eu gosto de tocar o taiko, por isso que quando se toca o shamisen ou o sanshin, toca dentro do meu coração e eu tenho vontade de chorar. Então, isso é reconexão. E o que a ele faz também é reconexão. Só que quando eu entrei na aula e naquela sala de mais ou menos umas 50 pessoas ou mais, só tinha uma japonesa, falei, como é que eu vou conversar com eles, né? Mas os olhos curiosos das crianças, elas estão falando sim para tudo, né? Então, quando a gente começa a falar um pouquinho do Japão e dizer que elas também têm capacidade, elas têm permissão para ir para lá, mas como, né? Aí a gente começa a dar as dicas. Primeiro estudar um pouco mais, né? Fala, vamos estudar o japonês, vamos ter disciplina, porque para estar no Japão não pode ser brasileiro. Para estar no Japão, a gente, lá tem regras. Então tudo isso ela vai falando e é muito curioso que é verdadeiro isso. A gente não pode ser brasileiro no Japão. Lá a gente tem que ser japonês, né? Então são tantas coisas que são passadas na sala de aula, né? Que eu acredito que dentro de cada uma daquelas crianças, por exemplo, no dia que eu estava, tinha 50, dentro daquelas 50 a gente plantou uma sementinha, né? E assim foram, né? Cada projeto que cada um fez, eu acredito que vocês acenderam a luz dentro de cada uma delas, dentro de cada uma delas, né? Da possibilidade de ir para o Japão um dia. Eu que trabalho com a reconexão das raízes, eu vejo, infelizmente, muitos japoneses tendo vergonha de ser japonês às vezes, negando ser japonês, porque não conhece de onde veio, não conhece a história dos avós, dos bisavós. E um alerta é que nós somos a última geração que conhecemos os primeiros imigrantes aqui do Brasil, se vocês pensarem bem. E se a gente não passar isso para frente, vai morrer. Olha quanta responsabilidade dentro de cada um também. Na luz, cada um de nós temos que passar, né? Para não deixar morrer as histórias dos primeiros imigrantes, dos nossos avós e bisavós. Por isso que cada um está aonde está agora, né? Para a gente fortalecer. Eu acho que junto a gente pode fazer mais, né? Então, agradeço a oportunidade mais uma vez e fico à disposição do que for preciso. Obrigada.
Agora, vou entregar o certificado de agradecimento para Itsuki Hasegawa. Eu não sabia que tem que falar hoje. Mas sou Itsuki, voluntária da JAI, e desde agosto do ano passado fazendo atividades de divulgar um jogo de tabuleiro em japonês. Né? E, na verdade, eu sou de Akita, mas eu morava em Aomori também, quando era criança. Era muito pequeno, né? Então não lembro dessa época, mas tem uma ligação. Né? E obrigado por me convidar nesse projeto. Normalmente eu dou aula na universidade ou na associação de Go, então não tem muita oportunidade para conhecer a escola pública brasileira e crianças também, né? Então foi legal e boa oportunidade. Acredito que a iniciativa fortalece a amizade entre os dois países e ajuda a estimular a convivência. Acho que é melhor continuar. Eu adorei. Obrigado. Muito obrigada. Pedir licença aqui para a nossa coordenadora do projeto, para que a presidente da Bijaica, a senhora Nancy Venâncio, entregue o certificado à coordenadora Emília Maia. Que a senhora Emi Maia e a senhora Nancy Venâncio vai autografar cada certificado. Deixa eu falar. Como sou coordenadora do projeto, a gente sempre tem que ter, né, a carta na manga, né? Porque às vezes, né, a pessoa precisa participar de uma reunião profissional. Então, eu tenho que estar presente em todos os workshops. Né? Em função disso, eu gosto de compartilhar meus conhecimentos. Né? Então, também ensino, além de arte de Oshibanae, para fazer um cartão, com flores, folhas prensadas, coloridas,
E também gosto de cozinhar, então ensino também, né? Marmitas graciosas, bom, bonito e barato, né? E também hiragana também. Nós temos kit de hiragana que entrega aos alunos para eles aprenderem a escrever seus nomes em hiragana. Mas eu explico para eles por que eu escolhi a forma de escrita hiragana, porque ela tem um contorno mais bonito, né? E normalmente nomes estrangeiros, objetos estrangeiros, normalmente escrevemos em katakana, né? Então eu gosto de, né, compartilhar todas as experiências que eu tive na minha vida, né? E a gente vai seguindo, né? E também, como eu sou profissional do mercado financeiro há mais de 40 anos, sou palestrante também, então eu também sempre comento sobre como, né, gastar menos, né? Isso é muito importante, certo? Aqui no Brasil as pessoas muitas vezes vai pelo cartão, né? Um dos palestras eu também ensinei sobre o kakeibo, né? As mulheres do Japão, elas se controlam o orçamento familiar, né? Então tem várias formas de, né, nós podemos compartilhar e ensinar, né? Diário também ensino arte diário, não somente para registrar o acontecimento e a atividade. A gente utiliza também, introduz também Kaizen, melhorar cada dia, né? Superando as dificuldades, né? Isso também eu acho muito importante, né? Agora eu gostaria de chamar o William Goya, que está presente aqui para prestigiar nosso evento. Yoroshiku onegai shimasu. Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Primeiro, agradeço e parabenizo a Emi Tan, a Emi que é coordenadora, mas também é membro sênior da JCI Brasil-Japão. E o seu projeto, ele tem muita cara da JCI, porque indiretamente a gente está contribuindo com as nossas metas, que é de formar pessoas, desenvolver tudo eles estão nas escolas públicas e a relação internacional, bilateral, né, entre os países. Então a gente também está aproximando o Brasil e o Japão, dando oportunidade para que as crianças conheçam um pouco o Japão, tenham interesse em viajar e criar esses laços de amizade. Minha contribuição foi muito mínima com o projeto, na verdade eu entro como presidente este ano, mas quem contribuiu muito foi a Michelle, o Gilmar, o Yukio, o Hugo também, né? Então, o nome deles, eu estou representando a JCI Japão, mas foi eles que tocaram todo o projeto. E hoje também fico muito feliz em vir aqui e prestigiar o projeto da EMI, porque, se eu não me engano, foi o Gilmar Nashiro que fez o logo, né? E o Gilmar é um membro que contribuiu muito enquanto lá na JCI do Japão. Então eu fico muito feliz de ver os outros membros da JCI contribuindo em outras organizações, outras associações e impactando diretamente as comunidades. Então, com isso a gente também contribui com as nossas metas da organização. Então, estou muito feliz e desejo muito sucesso cobrindo o Japão, para a EMI, para toda a equipe aqui, que a gente possa fazer mais vezes, né, esse projeto. Conta com a JCI do Japão. Obrigado. Muito obrigada. Com a permissão da emissão, chamamos a presidente Nancy Venâncio, da Bitjaica, desculpe, perdão, para a entrega do livro comemorativo de 40 anos da Bitjaica. Eu participei da sua posse, desejo agora pessoalmente mais uma vez muito sucesso e muitos desafios enfrentados. E queria deixar esse presente da Bitjaica para vocês. Parabéns. Muito obrigado. Aqui no... Obrigada. Agora eu vou pedir para Anderson
veio prestigiar o evento, falar um pouquinho sobre, sobre o projeto e também sua atividade também. Tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, Alessandro. Gostaria de agradecer aqui o convite e estar aqui e falar um pouquinho. Eu conheci a Eli ano passado na Arém Brasil. A gente faz um trabalho aqui em São Paulo, na Arém São Paulo, como diretor, junto com ela. E achei incrível esse projeto, Descobrindo o Japão. Eu já vou me apresentar primeiro. Eu sou formado em música, regência coral e orquestral, trabalho com música clássica e eventos aqui em São Paulo. E na comunidade Nikkei eu dou aulas de karaokê, canto, técnica vocal e coral. Tenho um estúdio com alunos 60 a mais que estão aprendendo a aula de karaokê japonês aqui na Saúde. Na parte de Mosqueiro Negro, eu organizo festivais de música, ópera e concertos aqui na Sala São Paulo, no Teatro Municipal. Então sou bem envolvido na arte. E achei muito interessante o projeto Descobrindo o Japão, porque alguns anos atrás eu montei um projeto de música e teatro musical na comunidade de São Bernardo, ali no Marenga, e é incrível, né, a recepção que eles têm, porque muitos não têm acesso a esse tipo de cultura, a esse tipo de aprendizado, a ver, né, como é uma vestimenta japonesa, como é uma dança, como é uma música japonesa, né? Eles têm um acesso restrito a isso e eu acho assim fantástico esse projeto e estou muito apoio a mim e a todos vocês que são voluntários. Muito obrigado. Então, a coordenadora Eni Mai gostaria de entregar uma lembrancinha ao presidente da JC Brasil Japão, William Moya. Coordenadora senhora Emi Mai gostaria de entregar uma lembrança à presidente do Aomori Kenjinkai, senhora Sachiko Shibukawa. Certo o nome? Sachiko Shibukawa. Mais comprido? Maria, na época da guerra, não era Maria, Maria, Sachiko Shibukawa não. Nossa, não ia conseguir gravar seu nome, me desculpe. Sachiko Tico-Tico. Por favor, senhora Sachiko, senhora Emi Mai.
gostaria de entregar hoje com a colaboração. Muito obrigada pela toda a dedicação, graças ao Senhor que a gente estamos conseguindo realizar um bom evento. Tá? Bom dia a todos. Meu nome é Cláudio Nicola Morita, sou descendente de Aomori, município de Butsu, que é bem longe mesmo, né? Tá mais conhecido da Maguro, né? Maguro. Bom, então, eu nasci no Japão, veio de 1989, né? Pelo JICA primeiro. Agora, atualmente, aqui, então meu filho tudo cresceu, cresceu, a maioria dos filhos no Japão mesmo. Sou um filho e ficar aqui no Brasil, muito obrigado. Muito obrigado. Agora você tem que entregar também para uma lembrança para Anderson. Muito obrigada por apreciar o evento.
E aí, em 2024, a gente fez um evento comemorativo junto com a secretária de Meio Ambiente aqui do estado de São Paulo, para deixar lá uma placa comemorativa desse trabalho, desse legado, né, da JICA na região ali do parque. E agora a gente está voltando lá para fazer esse trabalho de meio ambiente. Então, eu lembrei agora de falar isso sobre o Flávio, porque o Flávio, junto com a Márcia, que são dois bolsistas nossos associados, estão em Angola, já é a 5ª viagem para Angola, que eles estão levando um trabalho importante com expertise da questão de resíduos e de coleta seletiva para Angola, e fizeram um projeto junto com a Agência Nacional de Resíduos de lá sobre a sensibilização para a comunidade, né? Projeto de sensibilização para a comunidade. Isso parece muito simples, mas não é. Né? É uma mudança de atitude, uma mudança de hábitos, levar para as escolas para que as pessoas passem a pensar no resíduo, né, que você produz, né? Na verdade, quando você consome, que esse lixo não é um problema do governo, mas é um problema seu. Né? O lixo é seu, é você que tem que fazer a destinação correta para que os joelhos não sejam entupidos, porque a gente fala, inundação, mas muito disso é responsabilidade da atitude do cidadão, que não pensa que isso é também problema dele e responsabilidade dele, não só do governo. Então, quis lembrar disso, porque o Flávio faz esse trabalho de voluntário do projeto, e o Douglas, que é coronel da Polícia Militar, que leva para os alunos um pouco da experiência que ele trouxe no Japão, com as polícias comunitárias, né? E hoje é muito atuante na JICA também, e a gente faz um agradecimento muito especial a eles aqui, apesar deles não estarem presentes, a gente não está filmando, mas a gente vai deixar esse recado para todo mundo saber que o Douglas e o Flávio, juntamente com a Regina, são também voluntários do projeto. É isso. Muito obrigada. Assim, as sacolinhas da JICA. Principalmente no convite, que acho que quando ela trouxe o convite para nós aqui hoje agradecemos por fazer parte, né? Não ela que tem que agradecer, somos nós que agradecemos. É uma honra muito grande. Nós temos aqui a mensagem do Douglas. Palestrantes do projeto Estudo do Japão. Faço isso desde 2020, desde o primeiro momento que ele me chamou. Por uma questão de agenda não pude estar presente, mas eu quero aqui aproveitar e prestar minha homenagem a todos os palestrantes que voluntariamente se prontificaram a ajudar em mim nesse projeto. Parabéns, senhores. Infelizmente não temos uma forma de medição para medir a porosidade, para medir sonhos, para medir esperança. Mas temos a certeza que estamos mudando a forma como esses jovens veem o futuro. A Emi, professora Emi, bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou Lucas Luciano, sou coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo. Temos também a mensagem do Flávio. O Douglas ficou emocionado. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Flávio Nakaoka, participei do projeto Descobrindo o Japão, da minha amiga Amy. Estou aqui em Angola nesse momento. Infelizmente não posso participar dessa homenagem
mas estou aqui na Ilha do Sul, ponto turístico aqui de Angola, para conhecer o litoral. Aqui eu vou passar depois um pouquinho para vocês. Mas eu estou aqui gravando esse vídeo porque eu quero agradecer a organização, principalmente a Amy, a figura da Amy, a oportunidade de divulgarmos a importância do descarte seletivo de resíduos. Estou aqui em Angola pela JAICA, nós estamos junto com a Márcia Medrano, desenvolvendo um plano de sensibilização para o descarte seletivo. Um produto vira resíduo nas nossas mãos. Então nós, consumidores finais, que temos que destinar corretamente os resíduos. E basicamente foi esse a essência da... Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Flávio Nakaoka, participei do projeto Descobrindo o Japão. Muito obrigada, tá todo mundo deve estar com fome. Eu fiz algumas coisas, não sei se vocês vão gostar, né? Mas por favor experimentar, né? Ficou de vir também uma parceira também aqui, a Andrea Nava, ela da Creative, né? Uma empresa, indústria, onde ela teve que, né? Teve outro compromisso urgente da família, então não teve. Mas ela já separou materiais de madeira e alguns metais para que eu possa criar uma arte com os alunos, tá? Aí mais uma nova parceria, tá bom? Então agradecemos, né, pela presença de todos hoje, a realização do nosso evento, tá? E agora vamos degustar, tá bom? Vamos tirar uma foto coletiva. Ah, já, né? Aí, vamos tirar uma foto coletiva.